Olá, Estúdio Repórter MT começando. Hoje vamos conversar com Araí Carlos da Fonseca Filho, ou Dr. Araí, como é conhecido, ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado federal. Ele que também já foi secretário de Saúde de Cuiabá na gestão de Wilson Santos em 2005. Muito obrigado pela tua participação. E o que te traz de volta para a política, doutor? Olá, Leandro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Olá a todos que nos assistem. O que me traz para a política de novo, Leandro? Eu acho que mais a sensação de que as coisas não estão boas e que eu acredito que podem estar melhor, né? Principalmente na questão da saúde. Eu tenho uma bandeira muito grande que é a valorização dos profissionais da saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, auxiliares, dentistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, os agentes comunitários de saúde, os motoristas de ambulância, assistentes sociais. Esse pessoal faz um trabalho magnífico. Quando eu fui secretário de Saúde de Cuiabá, nós deparamos uma situação muito parecida com o que está agora, né? Uma baixa remuneração, situação precária nas unidades, faltando materiais, faltando insumos, que são os medicamentos, né? Uma estrutura das unidades de saúde ruim. E aquilo estava uma desmotivação importante nos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E fomos começar a buscar soluções para esses gargalos, né? A primeira foi a questão salarial, né? Eu que criei, né, esse Prêmio Saúde de Cuiabá. O Prêmio Saúde de Cuiabá é uma remuneração extra a todos os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, onde eu busquei, na época, era secretário estadual de saúde, Dr. Marcos Machado, hoje desembargador, e o governador Blairo Maggi, era o governador da época. Eu os procurei e realmente fui atendido no sentido de fazer um convênio. Esse Prêmio Saúde foi um convênio onde o governo do estado repassou um valor, me lembro até hoje, R$1.071.000 por mês, e isso foi dividido para os funcionários da Secretaria de Saúde e conseguimos atrair profissionais para trabalhar na Secretaria. Para você ter ideia, Leon, quando eu assumi, 70% dos plantões de pediatria e 30% dos plantões de clínica médica no pronto-socorro e nas policlínicas não tinham médicos. E aí, por quê? O salário era R$2.400 na época. E nós dobramos esse valor. E em 2 meses conseguimos lotar todos os plantões. E aí sim, buscamos não faltar material, não faltar medicamento, né? Criamos situações onde aquela pessoa que ia numa unidade 24 horas pudesse, não queira só checar a pressão, estou bem, não quero passar pelo médico, por exemplo. Ele ia lá, tinha uma enfermeira que verificava a pressão. Se tivesse alterada, passava pelo médico. Se tivesse ok, ele só queria checar aquilo. Então desafogou um pouco e as pessoas eram atendidas de forma mais eficaz e mais rápida, né? Criamos o plantão odontológico 24 horas, que não tinham aqui na capital. Quem já teve uma dor de dente sabe o que é uma dor de dente de ser esperado sábado à noite até segunda-feira para ser atendido, né? Nós criamos 5 pontos de plantão odontológico nas 4 policlínicas regionais, né? Sul, Norte, Leste, Oeste, e no pronto-socorro. Criamos a fisioterapia, o 3º turno, que é para aquela pessoa que saía do trabalho pudesse ir nas policlínicas fazer sua fisioterapia, né? Então criamos a fisioterapia até às 9 horas. Ou seja, ampliou o atendimento da saúde aqui no município de Cuiabá. Agora, a gente percebe, doutor, que a falta de médico é um problema crônico aqui na capital, que se repete também no interior do estado, porém em realidades diferentes, né? Aqui talvez na capital, um salário não tão atrativo para os médicos, e no interior a questão logística atrapalha bastante. O senhor vem pensando em trazer soluções para esse problema que prejudica muito a saúde pública? Sim, a solução para a questão dos médicos, né, principalmente a remuneração, né? Por que não está atrativo na Prefeitura Municipal de Cuiabá? Leandro, para você ter ideia, um salário, 20 horas de um médico inicial na Prefeitura de Cuiabá é R$3.183. Então é muito pouco, né? Então não se segura um médico numa situação dessa. Hoje, para você formar um médico, a família é um investimento familiar, né?
Hoje uma faculdade de medicina privada é R$12 mil por mês a mensalidade, são 6 anos. Depois, mais 3 anos de residência, ou 5, dependendo da especialidade, né? E aquilo há uma esperança de quando esse profissional venha para o mercado de trabalho, e aí não só médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, ele seja valorizado, bem remunerado, né? E tenha condições de trabalho. E isso não está acontecendo. E aí está gerando frustração, depressão nesses profissionais, a baixa procura para trabalhar nos grandes centros, e aí é outra dificuldade. Lá no interior é outra situação. Eles ganham bem, mas a cidade talvez não tenha a estrutura atrativa para que ele coloque o seu filho na escola, para que ele vá formar esse filho médico também, ou a esposa não quer ir para uma cidade muito no interior. Então são situações que precisam entender da saúde. Às vezes também o profissional de saúde ele precisa de carinho, atenção do gestor, né? Quando fui secretário de saúde, eu criei e até paguei cursos de qualificação para esses profissionais fora, aqui, trazíamos profissionais de fora. Então a pessoa quer respeito, quer carinho, não é só a questão salarial. E as emendas federais, doutor, poderiam ajudar de certa forma a melhorar a questão salarial dos médicos aqui na capital? É possível fazer alguma coisa? Como que o senhor pensa em trabalhar dessa forma caso seja eleito? Eu acho que as emendas federais é importante para a estruturação das unidades de saúde, né? Às vezes melhorar uma unidade, estruturar essa unidade melhor, questão de um equipamento, de um tomógrafo, tem que ser da fonte 100, né? Exatamente, tem que ser da fonte própria, né? De um ultrassom, isso colocar um hospital regional, você faz uma emenda de bancada e coloca naquele hospital vários deputados e senadores para ajudar na saúde. Eu acho que é fundamental. Então, estruturando as unidades de saúde, você então, assim, já passaria a ter mais qualidade de vida, né? Claro que se me eleger deputado federal por Mato Grosso, metade das minhas emendas eu colocaria na saúde, né? Porque sou desta área, sei da importância, né? Tenho 2 irmãos médicos, tenho 2 sobrinhos médicos, meus 2 filhos são médicos, a minha nora é médica, então estou como enfermeira hoje, né? Então eu sempre vejo a saúde, apesar de que sou pecuarista também. Essa semana fiz uma entrevista, né, como pecuarista, né? Onde um senador da República veio a público defender o MST, e aí eu tive que me posicionar contra isso, né? O que você pensa da fala do Carlos Fávaro em relação à postura que ele teve, dizendo que os proprietários rurais não deveriam temer o MST e sim ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia Paulo Guedes? Eu acho que assim, talvez não seja o que representa o senador, ou o que ele gostaria de dizer, talvez uma fala infeliz da parte dele, né? Mas você acha quem pediu para ele falar isso daí? É difícil dizer, né? Porque foi ele que falou, né? Então, você acha que o Lula pediu para ele falar? Eu acho que um senador da República, se ele se expressa, ele tem que ser ele, né? Como ninguém vai, se me eleger deputado federal, ninguém vai me dizer o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu vou ter minha independência. Eu tenho minha independência econômica, financeira, não preciso da política para sobreviver. Então eu quero ter postura, eu quero ser o que eu vou propor para as pessoas, para os possíveis eleitores, né? Então eu acredito que um senador da República não vai ser menino de recado, mas foi uma fala infeliz, onde um senador que foi eleito pelo agronegócio defender o MST é lamentável, né? Então, mas isso já passou, eu tive que fazer as defesas, porque sou pecuarista hoje, a minha maior fonte de renda vem da agropecuária, e eu tive que ser contra, porque é um movimento ilegal, é um movimento criminoso, que invade a sua propriedade, que rouba e até assassina pessoas, né? Então um senador da República vir defender um tipo de movimento desse realmente não cabe, né? Eu acho que isso, doutor, é resultado dessa polarização política, né? A gente tem 2 lados, podemos pensar assim, o pessoal que se identifica mais com Bolsonaro e o pessoal que se identifica mais com Lula, né? Como que o senhor vê essas eleições agora em outubro? Como que deve ser o clima? Vai ser um clima mais tranquilo, um clima mais acirrado? A gente vê de um lado Lula com as suas frases de efeito, Bolsonaro também com as suas frases de efeito.
Muita gente criticou a fala do presidente nesse último fim de semana, que ele fez uma convocação geral à população para sair às ruas pela última vez no dia 7 de setembro. Como que o senhor viu essa fala e também as falas do ex-presidente Lula também? Como você está vendo toda essa ebulição política? Leandro, essa é uma polarização até que como brasileiro a gente não gostaria que existisse, né? Mas ela está aí e a gente tem que entendê-la. Foi criada esta situação, esse antagonismo, né? essa briga que está muito acirrada. Para você ver, irmãos estão se desentendendo com irmãos, pais se desentendendo com filho, por um apoiar o outro ou não. Então eu acho que 80% da população ela está mais ou menos definida a sua tendência de votar. Eu estou no PL, tenho a minha história de ser de centro-direita, né? Vou defender o presidente Bolsonaro. Eu acho que o político que não tem a posição nesta eleição, ele vai ficar para trás. Né? Esta é uma eleição onde a gente tem que falar com você, cidadão, quais são as nossas propostas, o que a gente defende, o que vai valorizar. Erros e acertos tem dos dois lados, mas eu não concordo, por exemplo, com uma fala, vou citar alguns exemplos, né, do ex-presidente Lula, vir a público usando um relógio de 100 mil reais, dizer para mim, que é da classe média, que nós estamos esbanjando, que ele vai escolher o carro que eu vou usar, a comida que eu vou comer. Quer dizer, isso aí é comunismo, é uma situação que não cabe para o Brasil, né? Que não precisa ter mais de uma TV na nossa casa e de repente 2 meses depois vai lá e aluga uma mansão com várias TVs, com vários quartos. Isso é muita hipocrisia e não vejo um cidadão desse me representando como presidente. E nessa guerra ideológica, doutor, a gente teve aí recentemente um episódio com a Bebel Gilberto, que é a filha do João Gilberto, né, em que ela pisa na bandeira do Brasil em uma apresentação que ela faz. A bandeira é do Brasil, a bandeira é nossa, é do país, independente de qual lado você esteja da política. Eu acho que esses valores, esses princípios, eles não têm lado, né? São universais. É uma cena lamentável, né? Para ser polido, né? Para a gente não ter uma fala muito ofensiva. Aquilo foi lamentável, uma atitude repressiva, que eu não concordo, né? Eu acho que essa polarização da questão da bandeira não foi só ela, né? Recentemente teve uma juíza que tentou impedir também que as pessoas usassem a bandeira na janela ou hasteassem a bandeira. Quer dizer, a bandeira nacional não representa uma parcela da população, ela representa todos nós. Sim. Todos nós deveríamos orgulhar da nossa bandeira, uma das bandeiras mais lindas do mundo. A bandeira brasileira é realmente muito linda. E né? Que o uso da bandeira brasileira começou lá no não foi o Bolsonaro, né, que criou esse movimento de usar a bandeira. Foi um grupo de pessoas pessoas de bem, que têm valores. Né? Eu sempre digo, por que eu vou votar no presidente Bolsonaro? Porque eu vejo no presidente Bolsonaro os mesmos valores que meu pai me ensinou há 54 anos e me ensina ainda hoje. Esses valores eu transmiti para os meus filhos e ninguém vai me impedir de transmitir esses mesmos valores para os meus netos, que eu ainda não tenho. Eu vou transmitir esses valores para os meus futuros netos. Se Deus quiser, estarei vivo quando eles nascerem. Porque nós precisamos ter família, ter pátria, ter união e não nos dividir. Exato. Essa questão da bandeira, por exemplo, nós precisamos defendê-la, honrá-la. Ela não representa o presidente Bolsonaro. Aquilo foi esse grupo de pessoas de bem, que têm valores, que foram e vestiram a nossa bandeira para criar um movimento anti-PT. Ela não representa o presidente Bolsonaro, ela representa uma nação. E nós precisamos honrá-la e defendê-la. Por exemplo, Leandro, o PT ficou 16 anos no poder. Por que ele não defendeu a bandeira? Não gosta da nossa bandeira? Não gosta das suas cores? Então não, peraí, vamos respeitar e honrar a nossa bandeira e não colocá-la nesta divisão política. Sobre a Tiffany Abreu, que é a primeira atleta de vôlei trans na Superliga Feminina,
Como que o senhor vê isso, né? Essa questão, o senhor que é médico também, né? Como é que o senhor vê essa questão que também se esbarra na questão política e ideológica? Então, Leandro, essa questão da inclusão social, né, da diversidade, da gente ser livre, ter liberdade, ela esbarra em algumas situações que são importantes. Por exemplo, esta questão dos atletas, os atletas trans, eles disputarem com as mulheres, por exemplo, no vôlei, na natação, ela é desleal, essa disputa. Por exemplo, eu vejo umas atletas americanas querendo até desistir de competir. Porque apesar de serem trans, a musculatura dela é uma musculatura de homem, a fibra muscular ela é mais forte, então ela tem mais condições de força para ganhar das mulheres no vôlei, na natação, na corrida. Então eu não vejo, eu vejo isso desleal com as mulheres. Não que eu sou contra. Sim, mas qual seria uma solução, doutor, do ponto de vista que ela não poderia praticar isso na categoria masculina, porque ela se identifica como mulher, e ela também não poderia participar da categoria do feminino, porque geneticamente ela tem uma musculatura masculina. Então vamos ser inclusivos, vamos criar uma categoria específica para eles, para os trans. Qual o problema? Vamos ser, agora, os iguais têm que ser iguais, e não você misturar desiguais. Né? Por exemplo, eu vi essa situação, não sei se você viu, mas será aquela que pessoa trans. Uma separação? Não, claro que não. Seria legal. Vamos fazer uma competição de pessoas trans. Sem nenhum problema. São pessoas, a gente tem que ter o mesmo carinho e aí lá elas vão poder competir de igual para igual com eles. Né? Por exemplo, aquela situação onde pegaram um transexual e colocaram num presídio feminino, né? E aí 2 detentas engravidaram, né? Então, por exemplo, se são trans, cria-se uma ala no presídio de pessoas trans, não teria nenhum problema. Eu acho que existe algumas coisas que a questão da inclusão, da diversidade, não pega bem, né? A gente precisa, é claro que eu sou muito a favor da liberdade de expressão, cada um tem que ser aquilo que deseja. Mas a nossa liberdade não pode reprimir a de outros. Por exemplo, sou contra homens adultos usarem banheiro feminino de crianças. Criança de 6 anos, de 10 anos, vai ali ver um homem urinar e não cabe isso. Não é? Então, existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que discutir melhor para não ofender as pessoas. Eu acho que essa politização na escola, a questão sexual e até a politização ideológica, eu acho que não é ali. As pessoas têm que buscar isso fora de alguns setores onde aquelas pessoas não obriguem as pessoas a pensar do mesmo jeito. Exato. Agora falando um pouquinho aqui sobre o estado de Mato Grosso, como que o senhor está vendo aí a candidatura, né, confirmada agora do Mauro Mendes, né, que é pré-candidato à reeleição ao governo do estado? Pivetta deve ser o vice? O que o senhor tem ouvido aí? Pivetta deve aceitar ou não o convite do Mauro? Como você está avaliando também a gestão do Mauro na saúde pública do estado? Se o senhor vai apoiá-lo para a reeleição? Então, né, essa questão a nível estadual está sendo conduzida pelo nosso senador, né, o Wellington Fagundes, candidato à reeleição, um senador que tem muito trabalho prestado no estado. Muita ligação com o Mauro como também, senador, né? e como deputado federal, né, é um senador competente, é um senador que eu falo que não é um senador hoje que Mato Grosso precisa, é um senador que o Brasil precisa, pela sua competência, pelo seu quilate. E eu acho que nós não podemos abrir mão de um senador como o Wellington Fagundes. E ele está fazendo esta condução partidária. Devemos, sim, fazer uma coligação com o governador Mauro Mendes. O senhor se identifica com o Mauro Mendes? Identifico, eu acho que é um bom gestor, uma pessoa competente, que fez um bom trabalho e que merece, sim, ser reeleito, né? E o Pivetta eu conheço, né? E é um ele vai aceitar ou não vai aceitar o convite? Vice. O que você está sabendo? Eu não estou muito por dentro, mas torço para que ele aceite o convite, porque realmente é um belo vice.
Mas o senhor chegou a perguntar, conversar com ele sobre o assunto? Não, eu estou muito focado, né, porque assim, eu recebi esse convite, Leandro, de disputar essas eleições, né, de ser pré-candidato a deputado federal, recentemente, né, isso não foi planejado, né, há muito tempo, e recebi esse convite de alguns políticos, né, e principalmente do segmento da saúde, que me chamou, porque sempre fizemos um bom trabalho nessa área da saúde, né, como secretário municipal de saúde de Cuiabá e também como deputado. Por exemplo, a questão do Hospital Regional de Tangará, que lançaram agora. Fui eu lá atrás, nas minhas propostas de campanha em 2010, que via a necessidade de se ter um hospital regional em Tangará e Barra do Garça. E quando assumi como deputado, fui a primeira a levar ao governador na época esta proposta. Então a gente entende de saúde, sabe fazer saúde, e eu fiquei muito motivado com os profissionais da saúde, né, como um todo, me motivando a lutar por uma categoria. Eu acho que o candidato, política de novo. O candidato não tem que ser candidato dele mesmo, porque ele quer vontade de ser. Uma parcela da população. Eu fiquei muito feliz de ser convidado a voltar a participar do processo político, né, por uma categoria muito grande, e também tendo muito apoio também do agronegócio, dos pecuaristas. Eu sou mineiro, né? Eu vim na época no movimento de 1980, onde muitos mineiros saíram para vir para Mato Grosso ou para o Pará, né, comprarem terra. E vieram muitos mineiros que são amigos e que estão também incentivando essa pré-candidatura. Perfeito. E doutor, para a gente encerrar sobre Mauro Mendes, o senhor também tem a mesma ideia de que ele vai concorrer ao governo do estado sozinho, uma vez que o Fávaro agora parece que tirou aquela ideia de que o Lula o teria convidado para concorrer contra o Mauro ao governo de Mato Grosso? O senhor vê algum candidato à altura para concorrer com o Mauro? Acha que, como alguns dizem aí, que ele vai concorrer sozinho? Como o senhor entende? Está vendo pleito aí para o governo? Olha, Leandro, eu não acredito que ele vá concorrer sozinho. Mas tem algum nome que poderia bater de frente com ele? Existem excelentes nomes no estado que são filiados, que podem vir a ser candidatos. Alguns, por exemplo. É difícil citar, né? Porque a gente não conversou e não falou, e às vezes aqui a gente vai ser mal interpretado no sentido que está lançando alguém. Entendi. Não, por que eu acredito nisso? Porque existe um candidato, hoje o Mauro Mendes deve ir com o nosso presidente da República, né? O Bolsonaro, forte, né? Sim, discutível, né? Mas o Mauro já fechou questão e já tem falado que vai com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, o Lula não vai ficar sem um palanque aqui. Então ele precisa de ter um candidato. Mas você não imagina algum nome de oposição que possa surgir? É o que eu falo, existem vários filiados em vários partidos que não estão indo com o presidente Bolsonaro, que pode surgir e pode falar, não, eu sou o candidato, e pode surpreender. Né? Mas é o que parece, o Mauro vai na Mas não existe eleição ganha, né, Leandro? Mas é o que eleição a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Doutor, muito obrigado pela tua entrevista, foi um prazer conversar com você, viu? Eu que agradeço o convite, quero parabenizar a todos aqui da equipe do Repórter MT e a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela tua audiência, até o próximo Estúdio Repórter MT. Tchau, tchau.